Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto, olha só. Estou começando hoje uma sequência de aulas bem interessantes sobre a filosofia do direito. Tá? Palavras como justnaturalismo, direito natural, direito positivo, moral, força, dever, são palavras que vão nortear essa sequência de aulas nossas. Nessa primeira parte, quero trabalhar com vocês essencialmente o que é direito natural e justnaturalismo. Tá? Vamos primeiro passear pelas 4 visões que a filosofia tem sobre o direito, mas nessa primeira parte eu quero me aprofundar na questão do direito natural e do justnaturalismo, desde Roma até as concepções modernas. E se você quiser fazer esse caminho junto comigo, e aí, gente, vamos embora, bora filosofar. Então é isso aí, pessoal. Vai ser uma sequência de aulas. Acredito que nós vamos ter umas 3 aulas abordando essa temática, porque é uma temática muito profunda, tá? Nessa primeira parte, eu quero me dedicar à base do direito, que é o chamado direito natural, tá? Porque as outras visões de direito, o direito como força, o direito como moral, o direito positivo, ele vai surgir a partir do direito natural. Então, eu quero trabalhar com vocês alguns pensadores. Eu vou trabalhar Cícero no Império Romano, vou trabalhar Santo Tomás de Aquino na Idade Média, os contratualistas na Idade Moderna, David Hume na transição dessa modernidade para o período contemporâneo, e como eles entendem a ideia de direito natural. Tá bom? Vamos lá para a aula? Então, nesse caminho de filosofia do direito, a gente vai construir, antes de tudo, um conceito que é básico, que vai estar em todas as visões do direito, que é a ideia de direito positivo. O que é o direito positivo? Direito positivo é aquilo que está em conformidade com algo. Em outras palavras, direito positivo é o senso ou a técnica que visa possibilitar a coexistência humana. Vamos resumir ainda mais? Direito positivo são as leis. É aquilo que possibilita que os seres humanos possam coexistir, possam conviver. Talvez você pense assim, mas num canil, os cachorros, eles não precisam de um direito positivo. Eles coexistem. Num zoológico, os animais eles acabam coexistindo de forma natural. Por que os homens precisam do direito positivo? Os homens eles precisam do direito positivo porque eles são dotados de razão. E por meio da razão é necessário organizar a sociedade. Os animais irracionais, eles são guiados por instintos. E esses instintos possibilitam a sua existência ou a sua coexistência, diferente dos homens. Tá? E é exatamente essa razão que nós temos, que nos difere dos outros animais, que vai fazer a necessidade de algo que coloque tudo em ordem, tudo em conformidade, que é o próprio direito. Tá? E aí, por exemplo, quando a gente chegar no período iluminista, os filósofos iluministas, como Montesquieu, vão aprofundar a ideia desse direito positivo, chamando de leis e identificando como nascem as leis. Tá? Se quiser dar uma aprofundada nessa tese, na playlist no canal do YouTube, eu tenho lá uma aula sobre Montesquieu e o espírito das leis, que explica bem essa ideia. Né? Nessa aula, especificamente, a gente vai trabalhar a questão do direito, tá? O chamado direito positivo, tá? Que é todo esse conjunto de regras que nos colocam em conformidade, que nos colocam em coexistência. E aí, nesse sentido, nós temos 4 visões do direito, 4 formas de se aplicar o direito. A gente vai ter o direito natural, que é fruto de uma naturalidade, é fruto da própria convivência humana e que dele nascem as leis. Vamos ver daqui a pouco. Depois a gente vai ter o direito como moral, que separa a concepção de moral e direito. Tá? Enquanto o direito natural entende que a moral está intrínseca ao direito, o direito como moral separa os dois. Os homens primeiro entendem a concepção de moral e dela nasce o direito. Depois vai ter o direito como força da lei, a imposição coercitiva do Estado como mecanismo de organização da sociedade, o Estado que possibilita a coexistência humana. Então, a decisão do Estado é quase um espírito absoluto. E, por último, o direito como técnica social, que não existe nada transcendente, é o positivo, é aquilo que é e pronto, e cabe a aplicação da lei. Nesse sentido, a gente vai passear por alguns autores. Tá? Por exemplo, na ideia do direito natural, a gente vai conhecer Cícero, a gente vai conhecer Santo Tomás de Aquino, a gente vai falar de Thomas Hobbes, de John Locke, de David Hume.
Direito como moral, nós vamos falar de Leibniz, de Kant. Direito como força, vamos falar de Hegel. Direito como técnica, vamos falar de Hans Kelsen. E aí, a partir desses autores, a gente vai construir as visões que o homem tem ao longo da história sobre o direito. Tá bom? No primeiro momento, quero trabalhar com vocês a ideia do direito como um direito natural e o justnaturalismo. Que a primeira é a gênese do direito. É importante você entender que na Grécia Antiga já existia um debate sobre justiça, sobre direito. Você tem, por exemplo, textos maravilhosos como a República de Platão, quando que Sócrates está provocando um debate sobre o que é a justiça. Sócrates já quer, lá no século V a.C., levar o homem a entender o que é a justiça. E aí ele começa a discutir com alguns sofistas, Trasímaco, por exemplo, que vai falar que a justiça e o direito é a força. Então, quanto mais o homem cria leis e pratica a justiça, mais forte ele é em relação aos outros homens. A gente vai ter, por exemplo, Sócrates, que vai falar que justiça é cada um cumprir a sua função de acordo com aquilo que ele nasceu na sociedade. Então, os gregos já tinham essa concepção. Mas é em Roma que essa ideia de justiça natural, de um direito natural, vai ganhar corpo. E depois, na Idade Moderna, os filósofos da modernidade eles vão ter uma pequena mudança em relação à visão clássica. E é interessante nessa aula você entender essa diferença dos dois. O que é direito natural na visão clássica, que nasce nos gregos, mas que incorpora em Roma, e depois ganha vida em Santo Tomás de Aquino, e o que é direito natural na modernidade. No primeiro momento, vamos entender primeiro o que é direito natural. Direito natural é o conjunto de leis que seriam naturais aos homens. O direito natural é um conjunto de regras que naturalmente nasce na sociedade. E esse direito positivo, ou seja, as leis, é uma expressão de uma lei eterna. O direito positivo sem um princípio eterno, ele é falho. Esse direito imanente, vamos entender direito positivo como direito imanente, ou seja, direito que rege a sociedade. Ele só faz sentido se tiver um direito transcendente, um direito natural, que parte da própria natureza humana. E vai sendo criado à medida que os homens vão coexistindo. A única forma de se atingir a perfeição da lei, ou seja, a única forma de se atingir um direito positivo de forma perfeita é recorrendo aos direitos naturais. Os direitos naturais que são, antes de tudo, transcendentes. Eles nascem da própria existência humana, são as próprias leis naturais que vão fazendo esse direito surgir, e aí as leis que vão nascendo na existência, elas são fruto desse direito natural. Toda a lei que ela tem a sua origem, ela tem a sua gênese, ela tem a sua forma na razão humana pura, ela é falha. Porque o homem, ele é incapaz de criar leis naturais que sejam capazes de promover harmonia entre os homens. Então, as leis que nascem na sociedade, elas têm que ter uma raiz. E essa raiz, ela tem que ser transcendente. Ela pode ser compreendida como um Deus, em Santo Tomás de Aquino, como a própria natureza, segundo Cícero. O fato é que a sociedade ela vai encontrar uma harmonia quando as leis positivas, o direito positivo, recorrer a um direito natural, a uma lei natural. E aí nós vamos ter duas formas de entender isso. A concepção clássica, sobretudo a partir do Império Romano, ou melhor, essa é a primeira. Então a gente vai ter duas formas. E a gente vai ter duas formas de compreender isso. Uma visão clássica, a partir de Roma, e depois chegando à Idade Média, e depois uma visão moderna, que ganha corpo com os contratualistas e chega em David Hume. As duas visões defendem o direito natural. Só que cada um tem uma perspectiva sobre esse direito natural. Por exemplo, na concepção clássica, que nasce na Grécia, chega em Roma e atinge a Idade Média.
O direito natural na concepção clássica parte da ideia de que a lei humana é uma tentativa de refletir a lei do universo. Então, a lei humana ela é imperfeita. A lei do universo, a lei natural, ela é perfeita. Então, essa lei humana, ao nascer, ela deve refletir aquilo que o universo já faz. A lei natural, o direito natural, simplesmente vai colocar o homem dentro de uma ordem racional e universal. A gente está falando, então, que só devemos ser guiados por leis naturais? Não, não é isso. Aqui eu estou dizendo que o critério de estabelecimento do direito, o critério de estabelecimento das leis, ela deve partir de uma ordem cósmica, ela deve partir de uma ordem universal, ela deve partir de uma lógica racional. Ela não deve partir da razão pura do homem. Porque o homem em si, ele é incapaz de compreender todo o cosmos. Ele vai criar regras e leis para o seu próprio benefício. Agora pensem comigo. Se numa cidade existem leis próprias daquela cidade que nasceram daquele governante. Na outra cidade surgirem leis que nascerem da cabeça do outro governante. E se assim for acontecendo em todas as cidades, você não vai ter uma ordem racional do universo. Agora, se cada governante criar suas leis baseados num direito natural, você vai alcançar uma ordem cósmica. Então, é necessário ter um olhar transcendente para atingir o imanente. É necessário ter um olhar para uma lei natural que possibilita a criação deste direito natural, que aí, por sua vez, surgiria esse direito imanente, ou seja, esse direito positivo. Nessa concepção clássica de direito natural, o direito natural ele possui mais valor que as leis que são frutos da convenção humana. Então, ok. No Brasil, por exemplo, nós temos lá a nossa Constituição, criada em 1988, e que é a Carta Magna que rege a sociedade brasileira. Mas numa visão clássica de direito natural, as leis naturais elas devem ser soberanas ao direito humano, à convenção humana. Todas as leis que estão numa Constituição e que nasceram meramente da razão humana, ela vai ser falha. Agora, aquelas leis que tiveram um olhar para uma concepção natural, aí sim ela vai trazer uma ordem racional e lógica e coloca a sociedade inserida dentro do universo. Portanto, nessa concepção clássica de direito natural, o direito natural ele é um critério para julgar as leis que se desenvolveram ao longo do tempo. O direito natural nada mais é do que a expressão da verdadeira justiça. Então, a justiça até hoje, seguindo o princípio de um direito natural, ela deve olhar para a ordem lógica da sociedade que veio até os dias de hoje e, a partir dessa ordem lógica, julgar o certo e o errado. E cuidado, porque aqui não está se defendendo a ideia de conduzir a sociedade de hoje pautada exclusivamente no passado. Não, porque o passado ele não é um lugar de permanência. O passado é um lugar de referência. Então, existe uma verdadeira justiça que veio ao longo da história da humanidade. E essa verdadeira justiça ela é capaz de julgar as leis que foram criadas pela razão humana. Então, uma sociedade ela só vai encontrar uma ordem natural quando as suas leis forem submetidas à verdadeira justiça, que é o direito natural. A gente pensa, por exemplo, hoje, os debates que se traz em torno de algumas questões da sociedade brasileira. Por exemplo, o aborto, ou a união civil de pessoas do mesmo sexo. Dentro de um pensamento conservador, o que justifica a crítica a essas medidas? Existe uma lei natural que rege a sociedade. Por exemplo, o direito da vida. O direito da vida é um direito natural. Para a população conservadora, o aborto ele é errado porque você está colocando uma razão humana, uma lei da razão humana, se sobrepondo a uma razão natural, a um direito natural. Então, você está invertendo essa lógica. Invertendo essa lógica, você não está colocando o homem dentro de uma ordem universal e cósmica. Ela vai ser falha. A união civil de pessoas do mesmo sexo. Existe uma lei, um direito natural, uma ordem natural, do ponto de vista do conservadorismo, em que
esse direito natural parte do homem e da mulher. No momento em que se cria leis que possibilitam o direito de união civil de pessoas do mesmo sexo, você está colocando uma razão humana acima da lei do direito natural. Então, torna-se falho. Então, o pensamento conservador, que tem crescido tanto na sociedade dos tempos de hoje, se baseia muito nesse princípio do direito natural, principalmente romano, em que a sociedade ela foi construída por meio dessas bases universais. E aí eu trabalho com vocês dois pensadores que nos ajudam a entender esse princípio. O primeiro deles é o Cícero, um autor romano, talvez o principal filósofo de Roma, que vai escrever um livro chamado Da República. E ele parte da ideia de que existe uma lei natural que o homem traz em sua razão. Ela está intrínseca em nós. A lei natural ela já parte da nossa própria realidade. E veja que interessante a frase que eu tiro da República para a gente interpretar. A lei da razão soberana introduzida na natureza que nos ordena o que todos devemos fazer e proíbe o do contrário. Essa razão, quando ela se apoia e se realiza o pensamento do homem, é a própria lei. Então, existe uma ordem natural. Cícero dizia, se um homem praticar determinadas ações em Atenas, em Roma ou em qualquer lugar do universo, ele deve ser julgado por esse princípio natural. Essa lei natural vai possibilitar que os homens criem suas próprias leis. Mas não há condições do homem criar leis puramente de sua razão. Porque já existe uma lógica natural anterior ao próprio homem. E essa lógica natural vai reger as relações sociais. Cícero, por exemplo, ele vai dizer de uma lei verdadeira. O direito natural é essa lei verdadeira, segundo Cícero, que tem 4 características importantes. Primeiro, ela é uma reta razão conforme a natureza. Ela simplesmente é. A lei natural, o direito natural, ele é inquestionável. Ele é meramente aplicável. Por quê? Porque foi conduzindo a sociedade até os dias de hoje. Hoje, Cícero escrevendo há mais de 2000 anos atrás, nós podemos aplicar nos dias de hoje. Existe essa lei natural. Essa lei natural, ela rege as relações do homem. E ela é reta, ela é honesta. E ela está de acordo, em conformidade com a natureza. Também, Cícero vai dizer que essa lei natural ela é constante e eterna. E ela é difundida entre todos. Vejam, nós temos hoje, século XXI, leis naturais que vêm do período romano. E que foi chegando para nós, por meio de uma difusão. Muito por conta da igreja, muito por conta da tradição, muito por conta dos costumes. O fato é que chegou até nós. E se a sociedade ela se constituiu até hoje, é porque há uma lei natural que foi sendo conduzida até os dias de hoje. Também, para Cícero, essa lei verdadeira, não é lícito fazer nelas alterações, retirar ou anular qualquer coisa. Ela simplesmente é. Toda tentativa de mudança humana da lei natural vai levar o homem ao próprio caos. Ela simplesmente é. O homem ele deve se adequar às leis naturais e não as leis naturais terem sido mudadas pelo homem. Giovanni, então você está dizendo que as leis naturais elas nunca vão poder mudar? Até podem. Mas a mudança ela deve ser aos poucos. Toda ruptura ela é traumática. E a lei natural que Cícero está defendendo, ela, se caso houver alguma mudança, é a própria natureza que vai possibilitar essa mudança. Não é a razão humana. E por último, ela incita ao dever. É o desejo do homem de realizá-la. E veja que frase interessante que Cícero coloca na República. Somos nascidos para a justiça e o direito se fundamenta, não sobre opinião, mas sobre a própria natureza. É muito rica essa frase de Cícero, quando ele fala o seguinte, olha, não é a opinião das pessoas que vai definir se o direito natural deve ou não ser aplicado. É a própria natureza.
Se em algum momento a ordem cósmica perceber uma necessidade de uma alteração, naturalmente essa alteração ela vai acontecer. Naturalmente. Não por meio de uma fratura que o homem provocar, mas por meio de uma ordem natural. E aí, depois de Cícero, vai aparecer a figura de Santo Tomás de Aquino. E Santo Tomás de Aquino vai escrever a Suma Teológica, e nela ele vai colocar o seu Tratado da Justiça. E ele vai explicar como a sociedade se organiza. E veja que interessante a abordagem de Santo Tomás. Ele vai dizer o seguinte: o que é a natureza humana? A natureza humana é a imanência da natureza divina na materialidade do homem mortal. Ou seja, nós pertencemos à natureza de Deus. A natureza do homem é parte da natureza de Deus, portanto, a natureza do homem é boa. E qual deve ser o papel do direito natural? Guiar o homem para aquilo que é justo e bom. Para Santo Tomás de Aquino, a política deve conduzir o homem para aquilo que é justo e para aquilo que é bom. As leis, elas têm essa função. Se a lei conduzir o homem para o mal, ela não é uma lei natural. Se a lei não conduzir o homem para aquilo que é conveniente, ela não vai conduzir o homem à eternidade. Portanto, as leis naturais, o direito natural de segundo Santo Tomás de Aquino, devem conduzir o homem para o bem. E o direito positivo é fruto disso. Partindo da ideia de que o direito natural é imutável e eterno. Ou seja, não cabe ao homem transformá-lo ou mudá-lo. Cabe ao homem aplicá-lo. E Santo Tomás, na Suma Teológica, vai nos apresentar 4 princípios. O primeiro dele é a ideia de que o homem deve conservar-se. É a ideia dos deveres que o homem tem consigo mesmo. A ideia de não pecar, a ideia de respeitar as leis. Eu preciso conservar a minha natureza boa. E as leis, o direito natural, ele deve existir para que a minha natureza se preserve boa. Portanto, a função do Estado é criar leis que aproximem o homem de Deus. Já já você vai entender como que isso que acontece. Depois, Santo Tomás de Aquino vai dizer que o homem deve unir-se com a mulher, procriar e educar os filhos. Aqui ele está falando que o direito natural deve colocar o homem nas suas obrigações na sociedade. Quais as obrigações que o homem tem na sociedade? Depois, ele vai dizer que o homem deve procurar a verdade. E por último, o homem deve praticar a justiça, dando a cada um que lhe é seu. Então, não posso me apropriar daquilo que não é meu. Para Santo Tomás de Aquino, esses 4 princípios, eles são imutáveis e eternos. Então, não cabe ao homem alterar esses princípios. Cabe ao homem praticá-los. Quanto mais o homem praticá-los, mais próximo da sua natureza boa, ou seja, Deus, ele vai estar. Giovanni, então você está me dizendo que para Santo Tomás de Aquino é só lei natural que importa? Não, não é isso. Aliás, Santo Tomás de Aquino vai criar, no Tratado das Leis, as 3 ordens das leis. A primeira delas ele vai chamar de lei natural, ou jus naturalista, que é a lei da própria natureza. A lei natural, segundo Santo Tomás de Aquino, é aquilo que é comum a todos. O direito à vida, à saúde. A lei natural, ela parte dessa ordem cósmica e, por meio da razão, o homem pratica. Essa é a lei natural, que é a base de tudo. Acima da lei natural, vai estar a lei dos homens. E o que é a lei dos homens? É aquilo que um grupo selecionado de homens, dentro de uma assembleia, cria como um direito positivo. Só que a lei dos homens, ela só faz sentido se antes os homens, pela razão, compreenderem a lei natural. Senão, vai levar ao caos. Se não houver uma compreensão lógica de uma ordem cósmica, a gente vai viver no caos. E aí, por último, a lei divina, que é soberana a todos. A lei dos homens
deve estar sempre voltada à lei natural e deve estar sempre submetida à lei divina. No momento em que a lei dos homens se voltar à lei natural e submeter-se à lei divina, o que vai acontecer com a sociedade? O direito positivo vai levar o homem à sua perfeição. Portanto, dentro desse princípio de direito, entendemos a lei natural para os gregos. Desculpa. Portanto, de acordo com esse direito, caramba. Então, gente, de acordo com essa ideia de direito natural, entendemos a concepção clássica dos romanos e de Santo Tomás de Aquino. Agora vamos entender como que a Idade Moderna entende o direito natural, tá? E de que maneira essa ideia de direito natural passa a ser aplicada, segundo Thomas Hobbes, John Locke e David Hume. Então, pessoal, nessa primeira parte da aula, compreendemos a ideia de direito natural. De que maneira o direito positivo ele só é aplicado a partir de direito natural? Na visão do Cícero, em Roma, e de Santo Tomás de Aquino, na Idade Média. Na próxima aula, a gente vai entender de que maneira a modernidade muda o sentido do direito natural. Tá? Também vão buscar o direito natural como fundamento da coexistência humana, porém numa outra abordagem. Se você quiser fazer esse caminho junto comigo, bora filosofar.